O maior acidente rodoviário da história do Brasil. É isto mesmo. Parece que nós estamos vivendo um grande acidente rodoviário aqui no Brasil. Foram muitos caminhões parados nas beiras das rodovias, até o Exército entrando para corrigir essa situação toda, mas ainda não era o grande desastre, porque o acidente mais fatal estava por vir e chegou. Ele está aqui, ó, nesta tabela. É isso que está causando tanto alvoroço no transporte brasileiro. Acontece que depois da greve dos caminhoneiros, as suas reivindicações foram atendidas pelo governo federal. A baixa do óleo diesel e o aumento do frete. O aumento do frete veio gordo. Veio tão bom que eles nem estão conseguindo digerir. Pelo menos é o que diz toda a cadeia produtiva, desde o produtor rural até o transportador e chegando então na indústria para daí chegar nas gôndolas dos supermercados e na mesa do consumidor. Acontece que a tabela ficou acima do que se esperava, pelo menos é o que diz os transportadores. Está havendo dificuldade da chegada de produtos, de matéria-prima nas indústrias e de vários setores, tanto da alimentação, quanto da indústria, quanto de químicos, enfim, há um pânico geral no meio de transporte. Procuramos os caminhoneiros e eles estão satisfeitos com os valores. Também procuramos as transportadoras dessa região do sul do Brasil. E o que nós ouvimos deles foi o seguinte: bom, o frete mais alto é coisa boa, aquece a economia. O problema é que as transportadoras foram pegas de surpresa. Não apenas as transportadoras foram pegas de surpresa, como também aqueles que vendem o produto, como também aqueles que compram a matéria. O que acontece é que eles dizem que se o governo tivesse dado a esse segmento a mesma oportunidade que deu aos donos de postos de combustível, por exemplo, os donos dos postos de combustível, eles puderam baixar os preços só após a próxima compra. Então, enquanto eles tinham o estoque velho, podiam manter o preço velho. A partir do momento que compra da distribuidora, então baixa-se o preço do óleo diesel. Isso não aconteceu com o meio de transporte. Os contratos firmados anteriormente às reivindicações, eles já estavam pré-estabelecidos com um determinado preço. E depois foram obrigados a ter que mudar o preço no meio do caminho. E o que acontece é que nem aquele que comprou quer pagar mais e nem aquele que vendeu quer receber menos por isso. E aí fica esse impasse entre o fornecedor, o transportador e o receptor da mercadoria. E o que eles dizem agora, nos falaram, a nossa reportagem, que se eles tiverem um tempo para cumprir os contratos pré-estabelecidos, ficaria bem mais fácil para então cumprir essa nova lei, essa nova tabela. Tabela essa que tem criado um tanto de desconforto ou até uma certa apreensão e tensão nesse meio de transporte. Porque foi publicada uma tabela no dia 30, houve uma manifestação do setor produtivo e rodoviário, houve uma outra reunião do Ministério do Transporte que reduziu os valores dessa tabela, porém nesta manhã do dia 8 do mês de junho, já está correndo notícias de que essa nova tabela do dia 7 não está em vigor ainda, ela não está valendo. O que está valendo é a tabela do dia 30. Nós temos até o final do dia de hoje ainda, do dia 8, para saber qual é a tabela que vai valer, a do dia 30 ou a do dia 7. Nós conversamos com a ouvidoria da NTT, mas eles não nos passaram uma posição precisa até o momento. O que se sabe é que eles estão analisando a nova tabela de frete. Isso ainda nós vamos estar anunciando no decorrer das nossas reportagens. Nós conversamos com os representantes dos setores produtivos, desde os vendedores, os compradores e os transportadores de produtos. Eles não quiseram gravar entrevista, mas do setor produtivo da agricultura, quem nos fala é o presidente do Sindicato Rural desta região do sul do Brasil. Inclusive nós apoiamos esse manifesto, tivemos junto e a visão seria um benefício para todos. E eu acho que o mercado ele deve se ajustar. Eu acho que um setor só ganhando e o outro perdendo não é justo. Eu acho que o Brasil é grande e ele deve todos acabar ganhando junto nessa cadeia. Não
não se deve pensar só em si próprio, eu sou dessa opinião, né? Mas também não pode onerar uma única cadeia, livrar uma e acabar prejudicando o outro. Então isso é uma questão crítica no momento, simplesmente foi uma medida para resolver um problema e acabou criando outro problema que pode se desencadear numa outra crise. Essa diferença de preços, porque o soja, a cotação do soja é cotação a nível internacional, Bolsa de Chicago e dólar. As nossas contas aqui dentro são praticamente em reais. E o milho, a cotação é uma cotação interna e é uma cotação em real. Ela não segue os preços de Chicago, porque essa diferença que dá lá no milho em Chicago não atinge diretamente devido à nossa produção interna e à comercialização interna. São praticamente dois níveis diferentes de cotação. E essa tabela, ela com certeza ela não vai conseguir trabalhar com essas duas diferenças de custo de produção. É a Inter Rede Notícias, a notícia direto da fonte.